Boa tarde, pessoal. Como estão? Hoje aqui mais uma live no nosso canal Reconexão Essência. Estou esperando aqui a Shirley e a Chan entrarem. Vamos ver se elas entram. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né? Eu sempre falo isso porque todos são, né, interessantes para quem estuda essa questão metafísica, essa questão da espiritualidade e vai tendo percepções na vida física, na vida prática, na vida real. Dá muito mais vontade de estudar, não dá vontade de parar de fazer, né? Então, por isso que eu falo que é sempre interessante os temas. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante sabia que a gente tem cores ao redor do nosso corpo? Que cores são essas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Shirley acabou de entrar. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui ao vivo. Deixa eu ver se ela entra. Gente, Oi, que Luma. doideira isso hoje. Oi, Tudo bom? Shirley. Tudo bem? Peraí, deixa eu Tudo. só... Ai, só arrumar aqui. Eu e a Xan Quando já tentamos entrar aqui, deu uma energia, né? Despencou tudo. Mas a gente é teimosa. a gente é teimosa, a Yeah, gente faz, né? tem Eu tô problema. falando aqui que eu começo a live falando, hoje tem um tema interessante. E a gente sempre coloca como interessante porque quem estuda, né, a metafísica, quem vai estudando como o humano funciona e nós humanos e nos posicionamos nessa vida, que nossos pensamentos e emoções emitem tantas coisas que tudo começa a ser um campo muito interessante para a gente investigar. Tudo começa a ser muito legal, gostoso, e a gente quer colocar em prática tudo isso. Né? Então, por isso que eu falo, e estou falando aqui enquanto a Xan não entra, do nosso tema de hoje, né? Que é o nosso campo energético que a gente é como um imã, né? A gente possui esse campo energético e ele tem cores, né? E a gente nem colocou o nome na live, e esse campo chama aura, né? É. E é um estudo, há muitos estudos desde o começo do século XX que começou a colocar no papel esses estudos mesmo, as pessoas investigarem. Eu estou até com um livro que acho que ele é de 1940 e pouco, que já falava sobre a aura, que é de um autor que eu amo e muito de paixão, assim, que do Oriente, é um lama do Tibete, e aí ele vai trazendo esses estudos muito profundos sobre como esse universo humano funciona. O que É, aconteceu com a Shirley, hein? é aquela. Você tá me ouvindo Com a só? Shirley, não. Passo com a Estou Xan, te é. ouvindo com a Chan. Enquanto a Chan não chega, eu vou aqui convidando as pessoas que eu fiquei de convidar. Isso. Aí ela também chega, vai entrando na nossa conversa. Fala aí pra gente quem já ouviu falar sobre aura, esse campo energético vibracional que tem ao redor do nosso corpo. Eu vou mostrar aqui uma fotinha que eu separei sobre como que é a aura, Shirley. Você separou uma Eu sei que a fotinha ali? nossa... Separei uma fotinha. E eu sei que a nosso tema tá com uma foto mais nova de uma pessoa sentadinha em lótus, né, com as cores ao redor. Mas de acordo com esses estudos, né, essa cor, esse campo vibracional formado por nossas intenções, nossos pensamentos, nossas emoções, ele tem uma forma mais ovalada. Por isso que eu gosto muito de falar sobre as bonecas russas, que tem Uhum. Uhum. que é um ovinho, né, que a gente vai abrindo E e vai tem tirando. vários e vai tirando ali. E a aura tá ali, né? Ela não é o corpo etérico, como se fala no espiritismo, aquele corpo que é igualzinho o corpo humano, né?
É tudo muito junto, mas é um outro campo, assim, que vai dando uma informação. É como a assinatura que a gente tem energética, e essa assinatura, ela vai se colocando de várias maneiras, através principalmente da nossa, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui, da nossa evolução humana, né, Shirley? E assim, é importante a gente entender que absolutamente tudo que tem vida tem aura. Tudo que tem vida tem Uhum, energia, né? Quando a gente fala da aura, a gente está falando daquela primeira camada, que é, por exemplo, acho que teve como é que é? Aquela foto Kirlan, né? Em uhum. 1939, aquele russo conseguiu, Simon Isso, Kirlan. até hoje tem gente que faz a foto Kirlian. E essa foto, o que ela faz? Ela pega só essa aura, só essa primeira camada. Né? A gente não consegue, a Uhum, gente não tem tecnologia ainda hoje, nos dias de hoje, para conseguir as imagens das outras. Mas só por uhum, essa, muitos videntes também, né, conseguem, às vezes você passa em alguma consulta e a pessoa fala, você está com a sua aura carregada. É só uhum, uma habilidade de enxergar a cor que está em torno, né, da pessoa. A gente já sabe que se a pessoa chega com essa aura meio acinzentada, nitidamente ela está confusa, ela está num momento difícil da vida, enfim, as coisas não estão bacanas. Eu estava lendo, por exemplo, que quem tem a aura branquinha, translúcida, só no nível de Jesus, de Gandhi, enfim. uhum. Mas é isso. E a gente já fez alguns exercícios, até em cursos, né, Sônia? De como é bacana Sim. quando a gente consegue enxergar a aura. Depois, até ao longo da live, a gente fala sobre isso, do exercício para você, Uhum. junto com uma amiga, com uma pessoa, enxergar a aura da outra pessoa. A Chan... Oh, E consegui voltar. Achou. Tava hoje difícil. estava Acontece. tenso, né? Eu não sei o que Até aconteceu. Eu também me tentei, não tomando na consegui. marra aqui, ó. Mas é que eu falei, a gente não desiste. A gente entra atrasada, mas a gente entra. É isso mesmo. Mas é interessante que você está falando, porque assim, essas cores, antes de falar das cores, a gente tem essa percepção. É que nós ocidentais, a gente não aprendeu a dar valor. E os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, elas não dão tanto valor como se dá no Oriente, Sim. para essa questão mais espiritual de conhecer como o ser humano funciona. Hoje, com a chegada da física quântica, até se pensa um pouquinho mais, mas ainda é pouco, porque se você fosse observar desde pequenininho, né, às vezes tem criança que fala, olha, aquela pessoa tá vermelha, olha que não sei o quê. Ou a gente fala, nossa, a pessoa tá vermelha de raiva, né? É, Ah, você tá verde de fome. Ah, eu tô verde de fome, né? Então, tem fundo algumas, de. algumas nuances que vão aparecendo. Então, a pessoa acorda, por exemplo, quando eu tenho um atendimento muito cedo, eu deixo tudo preparado, a minha roupa, tá. Aí eu acordo de manhã e falo, não quero não. Acho que eu quero outra cor, eu quero quero vestir outra roupa, não quero. E às vezes, quando eu me forço a colocar, eu falo assim, não, sabe que você não vai se sentindo bem? Aí ao longo do dia eu vou lá e troco. Mas isso é porque eu sei que eu preciso trocar. Mas antes, né, a pessoa fala, não, eu acordei, eu tenho que ir, só tem essa, sabe aquela coisa, e a pessoa vai se sentindo mal o dia inteiro, até ela tirar aquela roupa, ela chega, ai, tirei aquela roupa nossa, nunca mais eu quero usar isso, enjoei, né, de usar isso. É porque bateu ali com, com a vibração, esse campo informacional que estava acontecendo nessa aura, né? Porque junta ali. Então, se eu estou com uma cor, sei lá, de aura, eu estou estudando, geralmente quando uma pessoa estuda muito, a tendência é o campo dela ficar mais amarelado, um vermelho mais brilhante, né? E depende se for espiritualidade, ela vai ficar um pouco mais violeta, mas sempre tem várias cores, né? E aí, se eu uso uma cor que não, vou dizer assim, que não combina naquele dia com a minha aura, eu vou me sentindo meio sem Estranho. energia também, meio estranho, meio estranha, mas a gente já tem essa informação intuitivamente, quando a gente entra num ambiente e fala, nossa,
Sentir aqui esse pezinho aqui, né? Parece que tem uma nuvem parada. Que nuvem é essa, né? A nossa aura, ela fica opaca quando a gente está com pensamentos mais negativos, quando a gente está mais com aquela sensação de confusão mental, uma tristeza profunda, em depressão, com ansiedade. Vai ficando tudo muito. É como se a pessoa fosse apagando. Por isso que dá aquela sensação de muito medo. O que, que eu estou fazendo? Porque ela não expande, porque a aura ela é maleável, como um elástico, ela vai se expandindo. Dizia-se que a aura de Gandhi alcançava, sei lá, quantos quilômetros. Tem pessoas que a gente não alcança nem 30 centímetros, né? Perto ali do corpo. Está muito denso, né? A pessoa está muito contraída na vida dela. Então, eu tô me sentindo assim. Calma, que tem vários caminhos aí para se seguir, né, Chan? A aura de Buda, eu também vi que ela abrangia esqueci o nome a aldeia. A aldeia Uma aldeia inteira. inteira. Inteirinha, de tão expandida que é. Mas a nossa realidade, né, não é bem essa, né? Infelizmente, a gente aqui, 2 metros de aura, você já está ficando muito feliz porque você está ali bem, né? Porque nesse constante de ir e vir dessa troca que permeia o tempo inteiro, eu não perdi se vocês falaram sobre isso ou não, né? Desse Chi, Ki, Prana, fluido cósmico, tudo isso que está o tempo inteiro permeando na gente, no todo, né? E que nem a Sônia falou, então a gente chega do lado de alguém, a gente já está se misturando nessa energia. Então, se você está mais triste, se você está com mais problemas, a sua aura está mais contraída, né? Ela está mais pertinho de você, grudadinha, além da cor que está de diversas maneiras, como a gente vai estar aqui falando. Mas também, conforme você vai buscando esse estado de equilíbrio, a tendência é que torne-se mais ou menos em torno de 2 metros de aura que você tem nesse campo. Então, você imagina chegando... Cair de novo, gente? Não. Não, pode falar. Apareceu aqui um oizinho para mim, eu falei, pronto, caí de novo. Então, você imagina você chegando num ambiente, que é isso que acontece muito, né? Você chega e a sua aura, ela vai se misturar com a aura do ambiente, que é o aura também das pessoas que estão dentro. Então, você entra num lugar, você vai sentir o ambiente. Mas você pode sentar ao lado da pessoa, de uma pessoa, e você vai sentir uma outra vibração também. Porque está o tempo inteiro nessa troca, nessa comunicação de energia, né, que está diretamente alinhado com todos os nossos chakras, que está permeando tudo isso desse universo o tempo inteiro, né? E eu achei curioso, porque eu conheço algumas pessoas que têm evidência, né? E aí eu fui dar uma pesquisada para ver o que é que elas realmente estão vendo né, no dia a dia dela. E é interessante, eu acho interessante olhar por esse outro ângulo, porque é trazer, na verdade, aquilo que é os olhos, porque mesmo para quem tem evidência, vamos deixar claro, cada um vai trabalhar dentro da sua percepção, né? Porque é os seus 5 sentidos, é o seu conhecimento como um todo que vai interpretar aquilo que você está vendo, né? Então, às vezes ela é evidente e não é clara e evidente. Exato. É diferente aí. É clara evidência, você vai ver com nitidez, como estamos nos vendo aqui, né? E a evidência você pode ter só essa questão de você perceber e saber que é algo, você não vê claramente. É isso, Sofia? Isso. Então, eles são clarividentes, essas 2 pessoas que eu perguntei, né? E foi bem interessante a resposta. Mas aí eu vou deixar para si mais para frente, quando a gente falar um pouquinho mais, eu volto nesse item que eles trouxeram para a gente também observar, né? Posso mostrar a foto, antes de você continuar, Shirley? Eu comecei, aí a Chan entrou, aí a gente reorganiza. Vai lá. Por quê? Tem não sei se vai aparecer aí, deixa eu pegar aqui. É que o livro tá caindo aos pedaços, Chan. É de 1900. Bem, Né? Vamos ver. Esse nossa, aqui Vai atrás. mostrar uma imagem? Então, a aura,
Sim, dá para É ver. um tipo. Dá para Dá ver? para ver, Dá, dá. Então, tá bacana. a aura, ele fala, né? É um tipo ovalado, não fica parada. Então, é uma energia que está muito em movimento. Você vê que parece um rodamuinho, como que fala? É um Parece que tá, rodamuinho, né? parece que tá virando, ela não tá parada. Ela não para Em nunca. É um Constante campo movimento. de energia que está sempre dando aquela informação. E lá no topo da cabeça, né, que é onde que ela para, você vê que tem um chuveirinho assim, Uhum. né, no chakra coronário. E aí ele fala, por isso que nas representações do Renascimento, os clarividentes, eles fizeram estilo Rafael, o pintor, não sei se vocês conhecem o Rafael, o Uhum. Michelangelo, e Sim. eles faziam aquela pintura com aquele halo em cima da cabeça das pessoas. Ele via aquela aura, e é o mais fácil de ver aquele aro ali, às vezes, em cima da cabeça, né? E quando ele está muito opaco, a pessoa. Aí ele fala, corre dessa pessoa, porque ela está com pensamentos muito sombrios, ela não está lidando com a verdade, ela está se escondendo, e tudo isso é por conta de medo, né? Quando a pessoa não se Claro. conhece, um dos mecanismos de defesa dela é tentar manipular, é tentar aparecer, depende da ferida emocional que ela tem. A gente já sabe disso hoje. Né? Mas é mais ou menos assim. Então, aqui, igual a Chan falou, tá bem pertinho do corpo, tá bem contraído o que ele desenhou. Porque tem uma mulher, gente. Porque nas mulheres é muito mais fácil de olhar, tá? Então, quem é homem aqui na live, né? Só porque os homens, eles pouco se abrem ainda para as emoções deles, né? Eles são mais fechados. Então, a mulher, ela tem um campo, esse campo, né, mais aberto. Então, é permitido à mulher socialmente se expressar mais, chorar, tem mais permissão, né? E para o homem não. Então ele vai se fechando. E quanto mais a gente é fechado, menos se consegue ver ali, né? O que está acontecendo. Então a aura não é algo paradinho. É uma energia em movimento. Então eu estou pensando em alguma coisa, a minha aura vai mudando. Eu estou estudando, eu vou para um meme, a minha aura muda. Eu vou falar com um cachorro, mudou de novo. Mas Passei um tem, claro, cada um remédio, de nós mudou de tem novo. uma cor mais, Passou o tratamento, tem uma mudou cor de mais novo. proeminente. É Isso mesmo, pode falar. importante entender isso, né? Que assim, ela vai mudar. Então, eventualmente, você vai em algum lugar. Eu já cruzei com uma. Tá vermelha tal. E não quer dizer que porque tá vermelho tá ruim. Tá vermelho porque Depende você do tá. vermelho. Depende, de repente você tá na vibração da paixão, tá na energia de estar construindo alguma coisa. Então, claro que tá vibrando vermelho. Da mesma forma que você falou agora há pouco. Você está estudando muito, num processo intelectual forte, você vai estar vibrando amarelo. Né? O roxo, que aí tem a ver com aquela autofrequência, com aquela conexão. E o azulzinho claro, né? Que quando a pessoa está muito comunicativa, está conseguindo se expressar de maneira muito clara, pode olhar que ela com certeza está com uma aura mais azulada, um azulzinho mais claro. E por aí vai, né? Que as cores vão trazendo a vibração da pessoa naquele momento. Agora, aí a pessoa vai perguntar, mas por que a gente está falando sobre isso? Para entender que, assim, dá para trabalhar a qualidade da nossa aura, sem dúvida nenhuma. Dá para, por exemplo, se defender de ataques energéticos, com certeza. Expandindo ou diminuindo. Você está, por exemplo, você vai precisar ir em algum lugar que você já sabe de antemão que é um lugar que tem uma energia pesada. Fecha a sua aura. Traz ela o mais próximo possível, com comando mental mesmo, né? Para poder não se misturar, digamos assim, com a energia daquele lugar ou daquela pessoa. É importante para a gente entender isso, né? A gente não está aqui falando sobre aura, chakra, só por mero conhecimento. A intenção aqui nossa é realmente fazer vocês entenderem que o tempo todo a gente está sobre influências energéticas e que existem sim formas da gente maneiras da gente se defender, né? Então assim, você tá sabendo que você vai buscar, sei lá, sua filha numa balada, fecha a sua aura. Vai num lugar pesado, fecha a sua aura.
tá conversando com alguém que você está sentindo, a gente mesmo que atende, né? A gente pega pessoas com questões muito, muito pesadas, muito difíceis. Às vezes a gente chega e quase a gente consegue ver a nuvem cinza em torno dela chegando e sentando. Chegando junto. E a gente, claro que a gente tem compaixão e vai fazer o melhor possível, mas tem que haver um distanciamento energético, até para a gente poder estar vendo a distância e falando e conduzindo o assistido de uma maneira mais assertiva, né, para ele. Então, assim. Tá falhando um pouco a sua voz, Shirley. Tá falhando, Shirley. Tá. Pronto. Melhorou agora? Não. Acho que não, é aquela. Vai picotando, né? Eu já tentei outros lugares aqui em casa, mas é complicado. Mas assim, então, quando a gente vê, quando uma pessoa que está bem, está bacana, ela está sempre com cores mais vibrantes, assim. Uma pessoa mais pesada, mais carregada, ela vai estar sempre com uma aura mais escura, mais para tristeza, aquele cinza, né? Aquela coisa. Aí a pessoa fala, mas como é que a gente vai saber se a gente não é médium, não é vidente, a gente não enxerga? Só percebendo a energia da pessoa, a gente já sabe provavelmente qual é a cor que a aura tá. Você não precisa ser vidente e enxergar a aura. É que é legal, é bacana, né? É divertido a gente fazer alguns exercícios, depois a gente pode falar disso mais no final, né? A gente fez até num curso que nós fizemos juntas, em que você consegue ver a aura da pessoa que está com você. Até para a gente poder passar... Porque tem gente que não acredita, né? Fala, não, isso não é bobagem, isso não existe. Não, existe e a gente consegue provar que sim. Mas não precisa enxergar. Só perceba o quanto que a energia daquela pessoa está te deixando mais irritado, ou não, ou te faz bem. Entender que, assim, tudo, e tudo que tem vida, que eu estava falando antes da Chan entrar, tudo que tem vida, uma planta, um animal, tudo que tem vida tem aura. Tem esse campo. Aliás, até os minerais, né? Sim, tudo é vivo. Tudo tem esse campo energético. É só saber enxergar, sabe? Entender isso. Por isso que às vezes a pessoa fala, põe cristais na sua casa. Porque se você for olhar simplesmente, é uma pedra. Por que eu vou colocar uma pedra na minha casa? Agora, quando você consegue entender que além daquela pedra tem um campo de energia, e dependendo da cor daquela pedra, ela vai estar emanando uma determinada energia. Um quartzo verde, por exemplo, ele vai estar emanando o quê? Tá falhando, sim. Cura. Vou te passar a bola, Sô. Deixa eu tentar resolver essa falha aqui. Vai daí. Tá, senão... Vamos ver se vai, né? Porque hoje a live tá assim, né? Cheia de questões, né? E essa combinação que a Shirley está falando, essa combinação de vibrações harmônicas, é o que a gente gostaria, né? De ter uma combinação, né? De vibrações harmônicas ao redor do nosso corpo. E isso é um caminho de equilíbrio que todos nós estamos procurando. A gente tem, nós seres humanos, que é o que a gente está falando, como humanoterapeutas, como psicanalistas espiritualistas, que existe um caminho. Eu comecei falando da live, por que a gente se interessa tanto? E eu falo, nossa, tem um tema tão interessante hoje. Porque é muito bom estudar sobre tudo isso, porque a gente pode praticar tudo isso. É fácil? Não. Porque a gente tem que sair dessa loucura mental que a gente vive, né? E é uma loucura mesmo, porque eu tô lá, se eu começo a me perceber que algo me pegou ali, uma confusão, uma tristeza, uma desarmonia, uma das saídas, que a gente já falou isso numa live, é para a natureza. Sim. Vai lá para a natureza, esse prana, tem jeitos de respirar que vai trazendo mais energia. Eu vou sentindo, coloco meu pé no chão, né? Vou sentindo o meu corpo. A aura vai fazendo o papel dela. Porque só de pensar em colocar o pé no chão já mudou a minha aura. Lembra essa imagem que eu mostrei? Ela está sempre em movimento. É um roda-moinho. Sempre em movimento. E aí, se eu vou lá colocando mais e mais essa energia no meu dia a dia, fazendo práticas diárias de reconexão com a natureza, de reconexão comigo mesmo, como tentar pensar, eu falo assim, pensa no som da respiração. Quando a pessoa começa a pensar no som da respiração, ela já começa a mudar, porque aquela tela mental de um monte de pensamentos embrulhados lá na psique, ele começa
a se acalmar. E aí, se eu sei das cores, se eu sei da importância que eu tenho um campo de vibração ao meu redor, que está sempre mudando, eu vou conhecendo a cor, eu falo, nossa, eu vou sentir, tá sol, eu potencializo o sol. A pessoa fala, ah, mas isso é imaginação? É, porque eu também, tudo começou lá, não era real a minha tristeza. Eu comecei a pensar num caso triste, comecei a ficar triste. Às vezes não foi nada que eu vi. Os únicos seres que trazem, que sente o que é real, é o animal. O animal, ele só fica, vamos dizer assim, arredio, triste se aconteceu algo traumático real com ele naquele momento. Senão ele não fica. Nós, seres humanos, sim, a gente tá bem, só que a gente vai trazendo algo. Nossa, será que eu vou conseguir, sei lá, ler todos esses livros que eu me propus? Será que eu vou conseguir pagar a minha conta no final do mês? Será que meu computador vai durar mais uma semana? Vou ter que trocar? E já começa a trazer um monte de coisas e isso começa a interferir no meu campo. Se eu tenho essa percepção, começo a ter essa percepção, começo a me tratar, a tratar essas feridas que eu tenho. Tem que tratar as feridas, gente. Não, é igual tomar banho, né? A gente tem que... A limpeza da aura, ela é diária. É como tomar banho. Mas eu posso tomar banho e me lamelar em poucos minutos, porque eu não consigo sair, né, daquele lugar ali lamacento que eu fiquei. Então, por isso que é importante a gente participar e ter vivências na nossa vida que vai trazer esse lugar. E a aura, né, ela é magnetizada, ela é energizada pelos centros de energias do nosso corpo. A gente hoje sabe que tem 7 centros de energias muito poderosas no nosso corpo, que dá todo um significado para a nossa vida. E que nesses centros de energia, dependendo do ano e dependendo de como eu vivi esse centro de energias quando ele estava mais proeminente, eu carrego ali travas, né? Então, por exemplo, chakra básico, né? Acho que a gente não vai falar aqui o que é chakra, mas entende como é um centro de energia, né? De um chakra básico. Se eu no meu primeiro aninho de vida, eu fiquei eu percebi, porque é sempre a pessoa, que eu fiquei com fome. Minha mãe demorou meia hora para me dar a mamadeira. E aquilo foi um trauma para mim, né? Eu criei ali uma questãozinha, né? De rejeição, de avareza, porque aí eu vou querer reter. Eu vou criar ali algumas outras questões que eu nem vou saber. Aí, quando esse chakra está em proeminência de novo, lá com 7 anos, vem aquela sensação de novo. E aí, se eu não cuido, eu já tenho, sei lá, 80 anos, olha quantas vezes se repetiu tudo isso. Né? Por isso que é importante se conhecer, é importante saber como esse mecanismo, nós, humanos, funcionamos. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ficando expert em lidar com a gente mesmo, né? É isso mesmo, Só. Esse expert é um constante, gente, é eterno, né? Porque somos seres humanos e estamos nesse constante movimento de emoções e pensamentos. Então, o que vai gerando, que a gente sempre tem falado aqui, o que vai gerando as emoções, primeiro muitas vezes vem o seu pensamento, observou, olhou, pensou, produziu o sentimento e alimenta aquele sentimento. E aí você vai dando mais massa através do seu pensamento para aquele sentimento e vai criando, já mudou o seu campo áurico. E ao contrário, você está com um problema, você teve um assalto relâmpago. Você não teve tempo de pensar, você sentiu aquilo, né? Foi um susto. Uhum. Aquilo no seu campo áurico, ele reagiu, porque ele reagiu no seu medo, na vitalidade de estar no mundo, nesse chakra básico, no laranja, que logo acima, e você vai estar ali, é sobrevivência. Eu estou com medo da sobrevivência. Então, vai alterar tudo. E aí aquilo vai te provocar pensamentos, porque depois que você passa, você fala, puxa, podia ter acontecido isso, puxa, podia ter acontecido aquilo. Você, através do seu pensar, daquele sentir que você teve, você vai
dando mais matéria, mais massa, que vai ficando no corpo, que você pode desenvolver, né, alguma transtorno de ansiedade, alguma coisa, ou não, né? Então, assim, você vê que algo que vem ou que vai, tanto mental como emocional, ele está nesse reflexo direto disso. E também acho legal a gente deixar aqui nesse movimento que também tem o que está cristalizado na gente, né? As emoções que estão cristalizadas dentro de nós. Então, você vem num processo que é difícil de se resolver num relacionamento e você vai cristalizando essas emoções nos seus órgãos. Então, a energia daquele determinado órgão, então, se você está num processo que você passa muita raiva, o seu fígado vai ficar com uma cor diferenciada, uma cor mais opaca, mais escura. Muitas vezes até preto, né? Para quem tem essa percepção, vê as manchas pretas nos órgãos, nos nossos órgãos, né? Que são miasmas, né? São energias em que nós colocamos através dessas emoções e desses pensamentos. E quanto mais densa essa energia, né? Às vezes a gente chega assim a pensar, pensa num líquido nojentinho, viscoso, bem preto. É isso que está ali parado. E aí começa a desenvolver, a partir daí, também possíveis doenças, né? Um problema, estamos falando do fígado, né? Um problema de vesícula biliar, um fígado que começa a ter gordura, ele vai desenvolvendo, ele vai psicossomaticamente trazendo para o corpo essa energia. Mas lembra, tudo começou no seu mental, no seu emocional, que alimentou isso. Eu tenho aqui, para quem tiver curiosidade e gostar do tema, esse livro aqui, é maravilhoso. Mãos de Luz. E aqui, eu tenho também. Né? Aqui, o nosso óleo, ele não fica só de uma cor o tempo inteiro. Ele tem, se eu sou um campo mais mental, provavelmente o meu campo aqui em cima vai ter uma cor diferente da cor na lateral. Ele não precisa estar todo vermelho, todo amarelo, todo verde. Não. Ele pode estar nas nuances, ele pode estar mostrando o órgão que está lá mais com mais energia densa, né? Então, acho que isso aqui também, é uma visualização legal de como pode estar de vários, tá vendo? Aqui, tá bem na parte sexual, na parte bem terrena, naquela coisa assim de sobrevivência. E aqui já o campo todo amarelo dela, que está nessa parte mais intelectual da vida. Rosa, né? Que você está ali naqueles pensamentos, então você ora, pode ser que ela esteja um pouco apaixonada aqui, né? E está ali meio que trabalhando essa parte sexual. Então você vai estar oscilando essas energias em você. E aí, o que fazer, né? Sempre o que fazer. E aí sempre são as mesmas ferramentas. Porque elas são muito, 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 muito úteis e elas realmente nos ancoram. A Shirley estava falando das pedras, que já é um mineral, né, natural, que já há quantos milhões de anos ele está aqui na Terra, absorvendo essa energia do céu, da terra, do sol. Então, ele é potencializado nessa energia. Então, se você for trabalhar com um mineral, quem conhece, né, as pedras e sabe as propriedades dela, você sempre vai utilizar muito bem e vai estar trabalhando nesse campo energético. A meditação, você pode estar usando essa meditação de uma forma, se eu percebo que eu estou muito nervosa, você identificando essa cor, você pode dar aquela paradinha, respira, busca respirar tranquilamente, uma respiração mais abdominal, inclusive, menos aqui, porque quanto mais a gente respira aqui, mais ansiosos nós estamos. Então, diminuir esse movimento aqui e trazer para o ventre, encher o abdômen, esvaziar, e aí você pode trazer a cor para você, né? Você pode ir trazendo as cores, o amarelo, o verde, o azul, aquilo que você for percebendo que você está precisando. Não necessariamente, muitas vezes, nos chakras, pensando no como um todo mesmo, porque isso vai dando uma harmonizada. Pode usar também lanterna de cromoterapia.
Você pode usar as lâmpadas de cromoterapia, que são muito úteis, né? Ah, eu não sei que cor usar. Começa com violeta e passa para o azul, que são duas que vão dar sempre certo. O violeta você está transmutando, né? Você está movimentando isso que está parado aí nesse aura, de alguma maneira. E o azul, eu gosto muito de pensar que, assim, ele é uma cor da espiritualidade. Eu visualizo muito o que tem entre os planetas, né? Aquele azul que é um pouco mais escuro, mas quando você vai trazendo mais próximo, com o brilho do translúcido, do prateado, esse azul ele vai se tornando de uma forma um celeste mais intenso, uma cor muito, muito espiritual, muito do que somos, né? É o que somos, né? É dessa energia que as nossas moléculas se agrupam e nos formam, né? Então, esse azul indo para um celeste um pouquinho mais brilhoso, ele é uma cor que você pode estar sempre se ancorando dessas duas que você não erra, o violeta e o azul, para começar. Mas você vai estudar, vai perceber, vai entender cada vez mais. E essas meditações você não precisa de muito, né? Às vezes, assim, 10 minutos que você parou, percebeu, sentiu que o coração está agitado, ou sentiu que a barriga está lá toda, né? Traz para você, porque é uma ferramenta eficiente. Tanto que as pessoas que meditam bastante, elas têm uma cor mais prateada no aura, porque elas já estão com essa capacidade de fazer essa transmutação energética muito mais rápida. Elas têm, a gente vai adquirindo, né, essa percepção. Você senta para meditar, tá aquela agitação, você vai acalmando e você vai percebendo que você vai se desprendendo. O aura, ele vai crescendo. Você vai percebendo os lugares que está com dificuldade e vai cada vez mais. Então, quanto mais você pratica a meditação, a visualização conduzida, mais rápido você consegue buscar esse ancoramento de você expandir de novo a sua aura. E nesses processos que você acaba realmente até trazendo as suas respostas, porque você estava achando que o problema era na barriga e de repente você sente na expansão do seu aura que não tinha nada a ver com a barriga, né? Estava numa vértebra da coluna, estava na sua expressão, em algum outro local em que você ali naquele momento da meditação você vai poder trabalhar com a cor, com o movimento, nessa expansão mesmo, né? Uhum. Dentro do manoterapeuta, antes da Shirley falar, tem um procedimento que é assim mesmo. E só antes, Shirley, só para complementar a Chan, né? Eu atendi uma pessoa nesse naipe, muito meditativa, muito ancorada, fazia vários exercícios, suas práticas. Gente, quando a gente começou o tratamento, eu fiquei espantada como a vida dela, tudo foi mudando, tudo muito rápido, porque ela já estava tão aberta, que aquelas travas que ela foi percebendo e que a gente foi trazendo, foi logo, sabe? Mas ela é jovem, mas ela também começou nessa jornada lá com seus 20 anos, na verdade 19, hoje ela tem 40 e poucos, e ela não parou, né? E ela foi se envolvendo cada vez mais com esse tipo de, vou falar assim, de espiritualidade, mas com tudo que ela foi passando, ela não deixou, vamos dizer assim, a peteca cair. Então, são pessoas assim que vão, é aquela coisa, né? A gente vai, quando a gente não deixa a panela encardir, é muito mais fácil quando ela fica suja, a gente limpar. Agora, quando encarde, tem que fazer muito mais força. Mas vai sair? Vai. Mas é o processo de cada um. Então, isso que a Chan fala é muito importante. Se a pessoa não começou nada, começa pelo menos a se perceber, né? A tirar esses minutinhos para si mesma. Já vai dar aquele banho em sua aula, né, Shirley? Eu atendo muito em reiki também, né? E às vezes a pessoa chega com tanta
além da dor emocional, eventualmente com dores físicas mesmo, né? A pessoa às vezes entra na sala, nossa, minha cabeça está estourando. E aí a gente vai, você aplica o reiki, usando, e pode se misturar tudo, né? Não só a imposição das mãos, mas usar as pedras corretas para cada chácara, mentalizar no momento que você está aplicando o reiki, que cor que está fluindo, né, da sua mão para aquela cabeça, para aquele frontal, para aquele Aqueles pontos. laringe, enfim. E aí, a pessoa, depois de 40 minutos, senta na maca, olha para você e fala, o que você fez? Eu falei, nada. Na real, assim, percebe? Não precisa se entupir de um monte de remédio. É só usar as técnicas certas, é só se entregar para o tratamento certo. Aí você vai falar, mas eu não tenho quem me aplique reiki. Compre uns cristais, deita na sua cama, respira fundo, mentaliza esse verde da cura indo para o seu cardíaco, mentaliza esse azul claro do laringe trabalhando a coisa da sua garganta. Sempre dá para fazer. E assim, que trabalha isso, é incrível como as pessoas vão no primeiro atendimento, vão no segundo, no terceiro já estão sem dor, já estão respirando melhor, é que nem a Chan falou. Quando a gente está muito ansiosa, a respiração fica aqui, né? Aí você vê que a pessoa já está conseguindo. Só peitoral. Já está conseguindo respirar melhor. É uma coisa que a gente fala muito, é assim, para um pouco esse monte de remédios. A nossa sociedade faz isso o tempo todo, né? Tá com dor de cabeça? Toma remédio. Tá com dor, né? Toma remédio. E aí você vai misturando essas energias todas e no final você não está tratando a causa, você está tratando só o sintoma. Lembrando que remédio é uma forma de anestesiar um pouquinho, né? Porque você anestesia exatamente o seu sistema nervoso para sentir. Então, é uma anestesia, né? Travou a dor ali naquele momento, você travou. Mas como você não resolveu lá atrás qual foi a causa energética, a dor vai voltar, a questão de saúde vai voltar. A gente vê muito isso com as pessoas que têm processos depressivos, né? Assim, enquanto a pessoa não aprende a viver o presente, a estar em estado de presença, parando de olhar lá para trás, porque a depressão é isso, eu estou amarrado lá atrás a alguma coisa que eu não resolvi. Quer dizer, às vezes dói olhar lá para trás. Normalmente dói, não é fácil resgatar. Mas uma vez que você olha, leva a luz, leva a consciência, entende os processos, a depressão para. Eu tive atendimentos assim que a pessoa estava tomando aqueles antidepressivos pesados, aqueles remédios fortes, que a pessoa chegava lá até meio abobalhada, assim, né? Meio dopada. E depois de 5, 6 sessões de reiki, você fala, o que é reiki? A pessoa deita lá e só tá recebendo a energia. Mas é muito importante, é lindo quando a gente vê que depois de algumas sessões a pessoa chega e fala... Ela alinhou os chakras, né? Ela alinhou os chakras, ela entendeu os processos, ela começa devagarinho a tirar aquele monte de remédio que ela toma. Vai dando fluidez para ela, para a vida emocional e mental dela. É isso, assim. Aí ela começa nesse processo de limpeza mesmo física, porque para com aquele monte de remédio, e energética, porque para de ficar vibrando aquele padrão que vinha rodando, aquela raiva, aquele ressentimento, aquele não perdão, aquela culpa. Quando ela entende que ela tem que trabalhar essas questões e deixá-la atrás, ela para de rodar essa engrenagem. E aí isso para de causar o fígado que com problema, o rim com aquele medo todo, ela para de criar doenças. O que a gente fala muito nos nossos atendimentos é isso. Toda doença foi criada por nós. E foi criada nesse nível áurico, nesse nível energético. Quando ela se manifesta no físico, não é ruim. Pelo contrário, é uma bênção, porque o físico está dizendo, olha Gui, você está com uma questão na Olha para isso. Olha para isso. Por que você desenvolveu esse tumor? O que você não pôs para fora? O que você não vomitou? O que você não trabalhou? O que está aqui? Né? Que bloco energético é esse? Então, a doença sempre, no final, chega a ser uma dádiva, porque é o último aviso do que você está precisando olhar. É a mesma coisa quando alguém chega, ai, minha mãe me irrita muito. Pensa, o que nela te irrita? Ou a minha mãe? O que a pessoa fala que te irrita? Porque não é a pessoa que tem o dom de te irritar. Se bateu, doeu, pega, põe no colo que é seu. E olha o que startou em você. Né? E toda doença vem lá do energético. Faz só. A gente está falando do vermelho, né? Eu gosto do Rampa porque ele é bem
Ele escreve, mas ele tem um tom de ironia, né? De quem que você falou? Eu não E ouvi. aí, desse ator, desse escritor que eu mostrei a foto no início, da Aura. Não sei quem chegou agora, eu mostrei essa foto da Aura, né? Que é um estilo ovalado que nós temos, né? E que ela fica sempre em movimento, né? Então, assim, ele fala, igual a Chan falou dos clarividentes, né? A gente pode desenvolver a clarividência, né? Mas a gente pode ir sentindo. Aí ele fala, quando a pessoa, ele ensina vários exercícios para desenvolver a clarividência. Aí ele fala bastante do grupo vermelho, né? O vermelho é o que está mais na nossa sociedade. Por quê, gente? Né? Sobrevivência. Mas o vermelho também é uma cor ótima, ele fala, é a cor que indica uma força que impulsiona, é uma força sadia. Então, eu quero fazer algo, usa o vermelho, né? Quando ela está numa tonalidade, um vermelho mal que ele fala, uma tonalidade enlameada, escura, indica um temperamento ruim e perverso. Aí ele vai falando aqui, eu vou ler para vocês. Ainda no grupo do vermelho, temos o rosado, que na realidade é mais um coral a demonstrar a imaturidade. Os adolescentes exibem o rosado, ao invés de qualquer outro vermelho. No caso de um adulto, o rosado indica infantilidade e insegurança. Um vermelho marrom, algo semelhante ao fígado cru, indica uma pessoa muito asquerosa. Na realidade, criatura a ser evitada, pois criará dificuldades. Quando é vista sobre um órgão, esse vermelho, né, assim, indica que o mesmo se acha muito doente, que a criatura com tal cor sobre um desses órgãos vitais logo falecerá. São informações que a gente, né, não traz para. Por que a gente não traz, gente? Porque a morte tem a ver com cada pessoa, né? E a gente não vai, a gente sabe que os pensamentos e as emoções influenciam muito, mesmo a gente olhando, às vezes, no baralho que a gente joga, ou com uma percepção, a gente vai falar, você vai, né? Quem é que tem essa. Ninguém, todos nós somos seres humanos, né? E aí do laranja, quando ele fala do laranja, né? Peraí, Que deixa eu também só é uma falar. ramificação. Peraí, o vermelho também, a gente tem que pensar assim, as pessoas que são grandes líderes, que tem que ter muita energia para dar conta da empresa, de ir, sabe? Pessoas que têm muita autoridade, elas também têm o vermelho muito forte também no campo áurico delas, porque essa energia, ela é necessária para ter esse movimento do ir, fazer acontecer, num grande movimento de outras pessoas, né? Que vai cadeia, consequência, né? Pode continuar. É brilhante, né? Esse vermelho brilhante e não evita as outras tonalidades. Aí quando ele fala do laranja, que é uma ramificação do vermelho, né? Por exemplo, os mantas, as roupas dos budistas, a maioria eram laranjas, né? Que indica esse lugar de que a pessoa está aprendendo, que ela é criativa, que ela está indo atrás de alguma coisa, assim, nesse sentido mais de autocontrole, das virtudes que o laranja demonstra, né? Aí ele fala assim: o laranja matizado de verde indica uma pessoa que gosta de brigar, pelo simples prazer de fazê-lo. E quando você chegar ao ponto em que possa ver as tonalidades dentro das tonalidades, então olha quanto estudo, gente. Não é só o vermelho, então, você tem que ver o vermelho, as tonalidades que a pessoa está tendo dentro daquele vermelho. Ou o laranja, as tonalidades dentro daquele laranja. E estas dentro das cores, procure ser sábio e evitar a discussão com aqueles que apresentem o verde em meio ao laranja, porque essas criaturas somente conseguem ver preto e branco, não são dotadas de imaginação. Falta-lhes a percepção e o discernimento para compreender que existem tonalidades de conhecimento, de opinião. A pessoa atacada pelo laranja esverdeado, ele fala assim, atacada, discute sem cessar, apenas por discutir, sem se importar realmente por saber se essa argumentação está certa, se está errada. Para a gente assim, a coisa para pessoas assim, é só discutir. E a gente está vivendo uma época aqui no Brasil,
né, que a gente vai ter eleições agora, né? E o quanto começa a perceber na vida de vocês o quanto de pessoas que a gente vai encontrar que o argumento delas é um ponto de vista muito fechado. Uma rigidez, né? Muito forte. É uma rigidez, é um preto no branco. E se você começar a praticar, a desenvolver a clarividência, você pode ver, será que, e pode contar pra gente, será que estava verde no laranja? Tem que estar no laranja com a tonalidade mais verde. Nem tá? vou entrar nesse assunto com ela, né, Sol? Se eu vejo, nem nesse assunto com ela. Nem vou entrar, porque essa pessoa só quer discutir, o negócio dela é brigar, o negócio dela é fazer. Então, olha como é legal para a gente lidar com as pessoas. Imagina se a gente tem esse conhecimento lá na adolescência, né? E tem muita gente que tem, você já escolhe a pessoa ideal para você namorar, para você sair. E até quando a gente começa a ter isso mesmo de... A gente falou de um exercício, agora, né? A gente falou de um exercício, que se vocês vão falar, mas eu não sei se é o mesmo que eu vi, que eu amei. Tem vários, né, pra gente, mas assim, dá muito para ver mesmo. Você usa os dedinhos assim, na frente de uma parede branca, né? Uhum. Procura não ter luz, assim, nada que faça sombra, né? E aí você vai fixar, deixa mesmo afastadinho. E aí você fixa o olhar e aguarda. Nesse vãozinho. Nesse vãozinho. Você vai olhar entre esses dois dedos. Aos poucos você vai percebendo que vai aparecendo o esbranquiçado. E se você faz um movimento, ou vai, ou volta, você percebe essa aura indo e contraindo. Da mesma maneira que quando você aproxima, você também percebe como elas se misturam, que é o que a gente estava falando, né? Então, é um exercício bem fácil e se você for treinando, obviamente, você vai conseguir também. Você pode usar a mão inteira na parede também, contra o branco, né? Você vai desenvolvendo, tudo é treino, e aí você vai começar também a desenvolver a cor, de poder visualizar a cor. Sabe E esse exercício, Chan, só para complementar, toda hora te corto, Shirley, hoje. Ó, dó. É assim, essa questão do exercício, espelho, gente, né? E assim, tem que tomar um banho, porque a roupa que a gente está vestindo influencia, né? A gente já falou aqui no começo, né? Na cor da nossa aura. Então, toma seu banho bonitinho, a banho é limpeza, vai para frente. Se você tem um espelho grande que vê seu corpo inteiro, apaga a luz. Como veio ao mundo, né? Ao espelho. Como veio ao mundo, igual eu mostrei a fotinha aqui. E você começa sem forçar, porque é energia sutil. Começa a olhar sem olhar. Sabe aquele olhar que você olha? Você sabe que você está olhando, mas periférico. Você não fica lá centrado no seu corpo. Não é essa a ideia. É você olhar através dele. E deixa acontecer. Deixa mais escurinho. Por que escurinho? Porque você está desenvolvendo ali primeira evidência. Você não vai ver cor nenhuma, né? Porque a gente vai lhe devolver... Nossa, igual a Chan falou, essa linhazinha, né? Depois você vai começar a perceber um cinza, porque o cinza, ele é a troca mesmo da cor da aura. Então, se você vira o cinza, você já está meio caminho andado, né? E você vai começar a ver esse cinza, esse cinza, esse cinza. Se você for treinando, você vai começar... a cor vem. Às vezes você está olhando e você olha e fala, nossa, olha aqui, ficou assim. Olha, ficou desse jeito, né? Até o coração assim dispara, porque é algo que a gente não está acostumado. Mas se as pessoas logo desistem porque elas acham que elas vão fazer isso de primeira, que nunca treinou o olhar, e vai acontecer. Porque você, na verdade, vai estar olhando com o seu chakra frontal. Você não vai estar olhando, na verdade, com seus olhos físicos. E essas cores são frequências humanas. Por isso que a gente associa com a cor, mas são vibrações. Tá? Pode falar, Shirley. Não, eu estava... Esse precisa de uma outra pessoa. Mas você pega uma parede branca, coloca alguém lá encostado na parede e fica olhando com você de 1,5 metro, 2, e fica olhando para a pessoa fixamente na altura da testa. E deixa a pessoa lá. E você está num quarto onde, no momento que você apagar a luz, vai ficar bem escuro. No momento que apagar a luz, a pessoa que está na frente, ela sai. Na hora que ela sai, você vai ver claramente
o contorno dela, a aura dela, que demora um pouquinho para a aura ir atrás. É quase isso, né? Corpo. Aí dá para ver muito claramente, mas aí você precisa de uma pessoa para te ajudar. Então, assim, pega um quarto bem, põe a pessoa lá, 1 minuto olhando fixamente para a testa, menos de 1 minuto, da pessoa, e aí apaga a luz e ela sai. Quando ela sair, você vê claramente a cor da aura que a pessoa está naquele momento. É muito bacana. Esse, para mim, é dos melhores exercícios, porque aí você consegue... É que você precisa de outra pessoa para te ajudar, mas é legal. E, gente... E se a pessoa continuar, o Rampa fala isso, que seria legal praticar sempre em dois. Sempre em dois, sempre em dois, sempre em dois, né? Para ficar lá algum tempo olhando, né? E depois mais um tempo, até a pessoa começar a ver mesmo. Mas ele fala que são poucas pessoas, e mulheres ainda mais naquele tempo, que não iam ficar nuas para serem objeto de estudo, né? Mas é legal, gente. 13h32, daqui a pouco vai acabar. É melhor a gente se despedir. Vai. Puf, caiu e não deu tchau. Vou deixar aqui um mantra para quem quiser meditar sobre isso, nas cores. Que os meus olhos espirituais se abram para a sabedoria de viver em harmonia comigo. Lindo. Mantrem, treinem, experimentem, né? O descobrir da aura. E depois comenta com a gente, se possível, né? Isso mesmo. E essas lives, gente, a gente está colocando lá no YouTube. Agora, se vocês entrarem lá na bio aqui do Reconexão Essência, tem lá um link que vai direto para o YouTube, tá? Isso. Então, vão lá, se inscrevam no YouTube, porque o YouTube, diferente do Insta, né? Que a gente quer fazer live lá também, que é um outro espaço, precisa primeiro ter um campo energético de pessoas físicas. Então, a gente precisa de vocês lá, né? Colocando lá. Só se inscrevam e curte lá a gente, tá bom? Obrigada, Shirley. Beijo, Chan. Boa semana para todos. Tchau, querida. Ótima semana. Até semana que vem, gente.